Espírito Santo que nos foi dado. Família peregrina de esperança, é tempo de júbilo em nossa vida. Família peregrina de esperança, é tempo de júbilo em nossa vida. Ora, a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Família peregrina de esperança, é tempo de júbilo em nossa vida. Família peregrina de esperança, é tempo de júbilo em nossa vida. Olá, eu sou André Parreira, casado há 20 anos com Karina, com quem tenho 7 filhos. 7 filhos aqui, mais 4 também no céu, que o Senhor durante a gestação levou para ele. E é uma vida de família, uma vida impressionante, porque é uma vida assim que nos preenche, nos enche de alegria. O mundo olha para a gente e fala, mas que louco, 7 filhos, né? Como é que você pode fazer isso nos dias de hoje, né? E nós pensamos justamente o contrário. Justamente que nos dias de hoje, sim, nós temos que dar o testemunho de confiança na providência divina, sabendo que criar 7 filhos não é porque o mundo está complicado, não é porque o mundo está violento, mas justamente porque uma família bem criada, com a graça de Deus, pode ser um agente de transformação do mundo, pode fazer o mundo melhor. Enquanto alguns pais dizem, eu não quero colocar meus filhos no mundo porque o mundo está violento, está complicado, está caro, está perigoso, nós, católicos, devemos pensar justamente o contrário, que pela graça de Deus, colaborando com Deus na criação da vida, nós também podemos ajudar a melhorar o mundo. Sem falar do valor de um filho, que não dá para se medir, o valor de uma alma que vai também adorar a Deus no céu. Então, não tenham medo da vida, né? Eu me lembro que quando Madre Teresa de Calcutá visitou os Estados Unidos pela primeira vez, ela pegou um bebê no colo e disse, por que a América tem tanto medo de você? Por que nós temos tanto medo de um bebê, da vida? Sabemos da dificuldade, de alguns desafios de se educar, de se criar, de prover o que é necessário, mas também sabemos que temos um Deus do nosso lado, né, dando tudo o que é necessário. É claro que nós temos às vezes padrões muito altos, queremos muito, queremos dar tudo do bom e do melhor para os filhos, que às vezes nem sempre é educativo dar tanto assim, mas sabemos que o necessário não falta, né? Se confiamos na providência divina, temos tudo que realmente vamos usar no nosso dia a dia. E eu posso testemunhar isso. Somos uma família humilde, não somos ricos, vivemos do nosso trabalho, algumas vezes mais apertado, outras menos, mas como toda família vive, e conseguimos manter a nossa família na alegria, na austeridade, na simplicidade, né? Não tem preço ter filhos. Algo mais que possamos falar neste momento também, de nós católicos sermos abertos à vida, né? Exercermos de fato a paternidade responsável, que é um termo que foi muito desvirtuado no nosso mundo moderno. Paternidade responsável não é essa ideia de ser responsável e ter poucos filhos para poder ficar dando demais para eles. Paternidade responsável é conhecer de fato a responsabilidade diante de Deus que eu tenho com a paternidade, quando assumimos o matrimônio. Então, sermos responsáveis na criação, na cooperação com Deus na criação da vida. Se podemos ter mais, devemos abrir o coração a Deus. Se temos um motivo muito justo para não ter um filho neste momento, que possamos também passar segundo o plano de Deus, segundo a sabedoria que nós temos para entender o nosso ritmo natural, com os métodos naturais. É um desafio ter muitos filhos? Eu sou uma pessoa normal como vocês, embora alguns dizem que eu sou louco por ter tanto filho,
né? Também dizem que eu sou louco porque eu sou físico, né? Talvez eu tenha juntado as duas loucuras, né? Mas a grande loucura é a loucura da cruz, é a loucura da fé, né? Então nós temos fé, sabemos que é possível sim levar uma família numerosa adiante, né? Porque Deus nos permite, porque Deus nos chama, né? O mundo precisa de mais amor, de mais filhos, o mundo precisa de mais fé, fé encarnada na vida, né? No dia a dia, que também se manifesta pela colaboração com Deus nessa criação, nessa melhoria do mundo. Como pai, a minha maior responsabilidade é orientar os filhos para Deus, só isso. Todo mais vai ser acrescentado pelo decorrer da vida, que vão ter uma profissão que acharem melhor para eles, que for a vocação, vão ter os seus caminhos, mas onde quer que estejam, que tenham um caminho orientado para Deus. Esse é um pedido que Karina e eu, Karina minha esposa, toda noite fazemos, né? Fazemos uma novena perpétua a São José, onde toda noite nós pedimos pelo caminho de santidade dos filhos. Só isso que nós pedimos. Nós nunca pedimos nessa novena um emprego promissor, nunca pedimos uma carreira estável, de sucesso, porque às vezes isso é até fator que tira do caminho. Se vier bem, que sejam bons profissionais, que saibam lidar com o sucesso, com o dinheiro, com a carreira, mas se isso não vem, que estejam no caminho da santidade. Se os pais se preocupassem mais com este caminho e preocupassem um pouco menos com a vida profissional, né? É comum o pai se apertar de todo jeito para pagar a melhor escola para o filho, para pagar a melhor faculdade, mas às vezes o pai não tem este empenho para formar o filho na fé, para levá-lo para uma boa catequese, para um bom encontro, para um bom retiro, para dar o bem mais precioso que os pais têm, que é o tempo, para ficar do lado dos filhos durante um tempo, falar de fé, testemunhar. Vemos na nossa sociedade essa grande contradição, um esforço extraordinário pela vida material, um esforço extraordinário para conseguir carreira, título, dinheiro, carros, e um esforço mínimo, quase nenhum pela vida sobrenatural, pela vida interior. Manter uma família unida na fé é um desafio diário e é uma opção que é feita. Então nós temos que abrir mão de muita coisa e fazer a nossa rotina diária. Primeiro momento temos que testemunhar a fé. Os filhos vão ver o nosso exemplo. Nós não somos santos, mas queremos ser. Eles têm que perceber isso, isso não é orgulho para ninguém, todo católico deveria falar que quer ser santo. Este é o chamado a todos nós. Então os filhos também têm que perceber que nós queremos sim ser santos e fazemos o máximo para isso. Fazemos como? Procurando viver os sacramentos, procurando a reconciliação frequente, a confissão bem frequente, para podermos sempre comungar bem, buscando os ensinamentos da igreja, as orientações da igreja, vivendo o evangelho e de modo bem prático no dia a dia da casa, fazer da casa um ambiente de fé, ter tempo para ler o evangelho diariamente com os filhos. Lá em casa nós conseguimos ler diariamente o evangelho com os filhos, fazer uma reflexão no café da manhã, conseguimos rezar o terço diariamente com os filhos, logo depois do almoço já rezamos o terço em família, conseguimos fazer uma reflexão do dia na parte da noite, o que foi bom e o que não foi, fazer um exame de consciência. Nos encarregamos também da formação catequética dos filhos, nós fazemos a catequese dos filhos menores, dos maiores eu faço um encontro semanal com eles de formação sobre sexualidade e afetividade em casa mesmo, eu seguindo um livro, fazemos este encontro com eles. Então há uma rotina que demanda tempo, demanda organização para que possamos estar realmente junto com os filhos, cuidando da formação deles, o que não dispensa de participarem da vida eclesial. São coroinhas, um participa de uma comunidade de vida, toca na igreja, toca em grupo de oração, o outro é acólito. Então, eles têm a sua vida eclesial, mas a grande obrigação é dos pais de arrumarem tempo em casa para acompanharem os filhos na fé. Das 9 horas da noite, eles têm que, o meu filho mais velho já deixa o celular numa caixinha perto da copa, não leva celular para o quarto. Nosso quarto nunca teve televisão, quarto de ninguém, nem o meu. Tem uma TV na sala. Então, são coisas pequenas que a gente faz o convívio. Por outro lado, temos um dia da semana que chamamos de Eutrapélia. Eutrapélia do grego quer dizer alegria. Então, na quarta-feira à noite é o dia do convívio familiar. Então, nesse dia nós jogamos jogos de tabuleiros, o War,
imagem e ação. Né? O meu filho mais velho gosta de tocar guitarra, ele toca guitarra na sala com a gente joga, faz lanche diferente, uma que gosta de fazer bolo, faz bolo. É um dia da alegria em família, o dia do convívio também, além do fim de semana. Então a gente vai organizando a rotina da casa, a gente vai percebendo que essa tecnologia é boa, mas não faz tanta falta assim quando você tem algo muito melhor no lugar dela. Convívio com os pais, brincar na grama, andar de bicicleta. Tem tecnologia? Tem, eles adoram. Se deixarmos o celular, eles vão ficar com ele o dia inteiro na mão, mandando mensagem para os parentes, então a gente tem que regular. Lá em casa eles têm tablet, tem computador, tem tudo. 2 dias por semana é dia sem tecnologia. Não se usa nada dentro de casa de tecnologia, terça e quinta. Não se usa nada. Eu uso o meu celular no meu escritório. Então é o nosso papel de educador, de regulador de alguma forma. Ajudam, respeitam a nossa maneira de pensar, colaboram, entendem, numa boa. E até alguns tentam fazer algo semelhante também. Em nosso caso, Karina não trabalha fora e Karina se dedica ao cuidado dos filhos. Recentemente nós fizemos também a opção pelo ensino domiciliar, então ela também coordena o ensino domiciliar de todos os filhos em casa. Há aqueles casais que realmente precisam trabalhar fora, os dois, para a questão de subsistência. Este é um motivo justo, uma questão que talvez não seja fácil ter tantos filhos. Mas também há aqueles que não precisam e que preferem trocar a missão, a grande missão, a primeira missão da mulher, o que nos diz o catecismo, já nos dizia o Papa João Paulo II também, é a maternidade. Todo mais é complemento. A mulher se santifica também pela maternidade. Então não estamos aqui desprezando a mulher no mercado de trabalho, porque nós sabemos que é dom de Deus também, e há profissões principalmente que são específicas para a mulher trabalhar, que ninguém como elas pode desenvolver. Mas também temos que falar dos limites, do limite de tempo. Será que realmente é preciso trabalhar o dia todo? Será que não poderia trabalhar um pouco menos, dividir o turno com o marido, ter um pouco menos para ter muito mais vida, para ter mais filhos? Passa tão rápido. As mulheres hoje em dia se dedicam na sua juventude à carreira, a trabalho, e quando já chegam lá no limite da natureza vão pensar em casar e ter filhos. A natureza não aceita inversões, a natureza não perdoa. É na juventude da mulher que ela é convidada a ter os seus filhos, a desenvolver a sua família. Agora, trabalhar e estudar, não há prazo para isso. Você pode entrar numa faculdade com 30, 40 anos de idade e ter uma carreira de sucesso ainda. A mensagem final que eu quero deixar é que Deus não nos pede nada impossível. Quando Ele recomenda alguém viver de fé, ter a sua família, não é ser irresponsável, mas na responsabilidade de ser um pouco mais generoso e um pouco mais confiante na providência, Deus não nos pede nada impossível. Se Ele pede é porque é possível e Ele está do lado para ajudar. Casais, não tenham medo da vida, não tenham medo de se abrir à maternidade, à paternidade. É uma grande bênção, é santificante para os casais. E é de sentido muito profundo colaborar com Deus na criação da vida e fazer o mundo melhor.